Ensino à distância. Todo mundo fica falando de ensino à distância. Será que isso é legal? Será que isso é bom? Ou será que é melhor aprender assim, de pertinho? Se você acha que educação à distância é uma coisa atual, então você... Errou! Pois é. E a gente achando que Telecurso 2000 que começou tudo. A educação à distância, em sua forma embrionária, é conhecida há muito tempo. A primeira oferta de ensino à distância aconteceu há mais de 250 anos atrás, isso mesmo, em 1728, quando na cidade de Boston, um professor de taquigrafia, que é uma técnica para escrever à mão de forma rápida, usando códigos e abreviações, divulgou, por meio do jornal local, um curso que possibilitava o ingresso de aluno de qualquer lugar do país. O anúncio dizia o seguinte: toda pessoa da região desejosa de aprender esta arte pode receber em sua casa várias lições semanalmente e ser perfeitamente instruída como as pessoas que vivem em Boston. A metodologia usada por Caleb Phillips, nesse momento, era o envio semanal de materiais didáticos pelo correio. Isso mesmo, os primeiros EADs aconteciam por meio de cartas. Bom, no Brasil, o EAD inicia sua história só em 1904, quando observa-se o registro do primeiro ensino via correspondência do país. O curso tinha como objetivo formar datilógrafos, que é o profissional que maneja máquinas de escrever, sabe? Aquela que não existe mais. E era oferecido pelo noticiário Jornal do Brasil. Em outubro de 1939, foi fundado no Brasil, mais precisamente em São Paulo, o Instituto Radiotécnico Monitor, pelo imigrante húngaro Nikolás Goldberger. O primeiro curso oferecido pelo Instituto foi composto por apostilas e um kit que permitia, ao final da formação, a construção de um modelo simples de rádio caseiro. Este instituto foi considerado a escola pioneira na implantação da educação à distância no Brasil. Bom, mas como nós chegamos até aqui? Após 100 anos que Caleb Phillips começou a oferecer o curso de taquigrafia por correspondência, Sir Isaac Pitman também começou a ensinar taquigrafia por correspondência, mas ele inovou, pois passou a dar feedback aos alunos. Assim, os alunos conseguiriam aprender e ser avaliados pelo professor. Universidades europeias também começaram a oferecer cursos de idioma por correspondência. Olha, não sei se vocês entenderam, mas hoje só podemos usar plataformas como Duolingo e a Open English porque alguém percebeu que era possível aprender um idioma novo sem precisar viajar ou estar dentro de uma sala de aula, apenas trocando correspondências. O ensino à distância continuou a ser feito por cartas até 1910, quando o rádio se tornou a principal forma de receber e transmitir conteúdos durante as duas grandes guerras. A era do rádio acabou apenas em 1950, com o surgimento da televisão e o início das primeiras experiências com os telecursos. Na década de 90, surgiu o computador com o CD-ROM e posteriormente com o acesso ao conteúdo via internet, o que mudou totalmente o ensino à distância. Atualmente, o ensino à distância vem crescendo consideravelmente devido à internet. Muitas universidades, tanto públicas quanto privadas, vêm inserindo o EAD em suas grades, pelo menos uma vez na semana. Essas aulas são feitas online, com ferramentas de aprendizado disponibilizadas pela instituição. Além das universidades, muitas empresas privadas estão criando plataformas de vídeo ou canais no YouTube. Podemos citar o Scomplica, um curso de vestibular online, ou a Udemy, uma plataforma que reúne diversos cursos que vão de informática até aula de idiomas. Bom, tudo isso é muito legal. Mas o que realmente as pessoas pensam sobre o EAD? Para descobrirmos, entrevistamos 3 pessoas que já tiveram experiências com o EAD. Boa noite, hoje iremos falar com o Kaique, estudante da FEI e que também trabalha no Itaú na área digital. Não é isso? Isso mesmo. Boa noite, gente. Hoje eu tô aqui com a Sandra Cavalcante. Ela é graduada pela FEI e agora ela está fazendo mestrado em Gestão da Inovação aqui também. E aí ela vai falar um pouco pra gente como foi a experiência dela com o EAD. Olá, estamos hoje com a Giovana Carvalho. Ela tem 19 anos, ela estuda Publicidade e Propaganda presencial, só que ela já teve experiências com o ensino EAD e ela vai falar um pouquinho sobre essas experiências. O principal motivo é a comodidade, porque, enfim, você praticamente compra o curso, você não precisa sair de casa para realizar, você não perde tempo com o transporte.
Então, esse foi um dos principais fatores. O outro é porque foi barato, né? Eu fiz um curso de Excel, então foi bem barato em comparado com o que essas empresas tradicionais que fazem o curso presencialmente cobram. Então, foi mais ou menos por isso. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu trabalhava numa grande empresa e por diversas vezes, pela sede ser em Brasília, era mais fácil montar para o sistema todo um treinamento à distância, que se falaria a mesma língua. Então, o ensino à distância, na questão da empresa, conseguiu cortar muito custo, porque era muito difícil pegar uma rede muito grande, levar várias pessoas para Brasília, ou eles mesmos montarem para todos os estados do Brasil uma equipe e viajar. Quando eu decidi migrar para a carreira acadêmica, o EAD também ajudou, porque além de eu ter feito alguns cursos por minha conta, que eram, aí ao contrário, eram em outros estados, e pela questão de hotel e tudo mais, e para que eu tivesse a praticidade de estudar quando eu pudesse, o ensino à distância também sempre me ajudou. Na faculdade foi uma questão mais imposta pela própria universidade mesmo, né? E no lado pessoal, por eu já estar ali em casa ou em qualquer outro lugar e eu posso olhar aquele conteúdo na hora, tô com uma dúvida de alguma coisa, quero aprender, vou ali olhar no YouTube, vou salvar, vou baixar o vídeo e a qualquer momento vou usar. A vantagem eu acho que é, como eu disse, a comodidade, porque é um pouco mais barato, e eu acho que para mim são as duas principais vantagens. A desvantagem é que muitas vezes o mercado ele não valoriza esse tipo de curso, principalmente se ele não entrega nenhum tipo de certificado, coisa do tipo. Então, para que você mostre para o mercado que você está capacitado para realizar aquela atividade, você tem que passar por uma prévia análise que muitas vezes ela não é disponibilizada de início. Uma atividade online é muito boa porque para um aluno que é organizado, disciplinado no estudo, você consegue ter uma otimização de tempo, consegue estudar, você tem bons recursos, bons materiais e a dedicação depende exclusivamente de você. Porque normalmente os instrutores estão lá, o que prejudica um pouco é não estar o tempo talvez que você esteja lá e vir aquela resposta no momento que efetivamente você precisa. Mas mesmo assim, se você também tem um tempo e uma organização no estudo e você sabe que talvez o professor não esteja presente no horário que você estiver disponível para estudar, você coloca esses questionamentos e depois o feedback vem. A minha experiência com EAD, tanto na forma pessoal como na acadêmica, foi boa pela questão da comodidade, né, de ficar em casa, você poder a qualquer momento acessar aquele conteúdo. Em questão da faculdade, eu acho que falta a questão do professor mesmo, porque você tem uma explicação muito mais clara, que se você tiver uma dúvida, você já pode perguntar pro professor e ele vai te responder na hora. No caso da EAD, você ainda vai demorar um pouquinho para ter resposta, né? Quando às vezes você não tem condição, né, de ter um ensino presencial, que nem em questão, vamos supor, uma culinária, você tem que pagar e não é barato. Em questão de vou aprender a fazer um curso, vamos supor, de automaquiagem. Um curso de automaquiagem é um valor muito caro para uma coisa que você só vai ter um dia. E aí tem muitas pessoas que não têm o dinheiro, né? Não têm flexibilidade também em questão de, vou ter que pagar passagem para ir até o local, para poder estudar, levar o material, etc. Às vezes você tá ali em casa, você olha e fala, não, um dia eu vou ter as coisas e vou conseguir fazer. Mas pelo menos tô aprendendo, tô em casa, gasto apenas internet e eu acho que é bem mais fácil. Na época que eu estudava, ensino médio, essas coisas, quando às vezes eu ia estudar para uma prova e tava com dúvida de alguma questão, eu jogava ali, aprendia na hora da prova e mandava ver. Então foi muito bom, foi um impacto bem positivo. Eu acho que, principalmente no início da carreira, você precisa se diferenciar dos demais, né? Então essa foi uma forma que eu achei de me diferenciar. Então, fazendo o curso de Excel, aprendendo bastante, tanto de Excel quanto de VBA que eu fiz, eu consegui me diferenciar dos demais na hora da entrevista. Eu acredito que sim, porque nos dias de hoje a educação presencial, não por questão dos professores, mas sim por questão de muitos alunos ou até mesmo verbas,
tanto do governo ou não, tá bem precária. Então, eu acredito que nem você entra numa escola estadual ou do governo, coisa do tipo, você vê que tá faltando muito material, às vezes a mesa que a pessoa senta tá, tipo, horrível, cadeira, essas coisas assim, tá precária. Então, eu acredito que ela tendo poder, assim, de conseguir estudar dentro de casa, vai ser um gasto a menos, tanto pro governo e coisas do tipo, quanto pra pessoa mesmo, né? Que muitas pessoas têm que pegar o transporte público, ir até o local e tudo mais. Ou a questão das pessoas que moram em lugares que é difícil o acesso, né? A educação, assim, escola, etc. Eu acredito que seja assim no futuro. Eu acho que não só o curso de EAD como um todo, mas tudo que envolve você se deslocar para realizar uma atividade, isso uma hora vai sumir. Então, acho que com certeza esse é o futuro para a gente que quer, que gosta de eficiência e que não gosta de perder tempo com essa locomoção e tudo mais. Você falou um pouco sobre as desvantagens. Você acha que a parte do foco, da credibilidade do mercado para o ensino EAD, você acha que influencia muito na hora da decisão? Hoje em dia, sim, porque nós temos esse tabu, né, de que quem tem um ensino à distância aprendeu menos do que quem teve um ensino presencial. Mas eu acredito que no futuro já não vai mais existir isso, porque eu acho que o fato de você estar numa sala de aula não diz nada se você está aprendendo ou não, porque quem decide se você vai aprender é você, né? Então, eu acredito que seja isso. Se você tem força de vontade para aprender, procurar aprender, se especializar naquilo, a sua bagagem de experiência, né? Os seus conhecimentos, suas habilidades. Eu acho que é uma área de estudo muito, muito extensa e complexa, você mudar esse mindset de educação onde o professor fala e o aluno escuta. Algumas universidades, a FEI também trabalha um pouco com isso, que você consegue mudar o foco, e o foco não ser mais o professor, mas sim os alunos, e os alunos eles conseguem ter mais autonomia e tudo mais. Então, esses são evoluções, eu diria, importantes para que a gente tenha uma maneira diferente de aprender, e não só aquela onde o aluno escuta e tudo mais, porque já é comprovado cientificamente que a gente aprende mais na prática e se envolvendo nos projetos e no ensino do que apenas adquirindo conhecimento por meio de palestras, livros e aulas e tudo mais. Então, eu acho que essa mudança é muito importante e que isso hoje é uma coisa um pouco inovadora, nem todas as faculdades praticam, na verdade, muito poucas praticam. E, bom, você acredita que esse é o futuro? Que a educação à distância é o que vai ter no futuro? Ou você ainda acredita nesse tipo de aula que é presencial e que tem um método mais... Eu acredito isso, das duas formas, sempre vão existir. O que pode acontecer é que pessoas que efetivamente não tenham tempo, mas sejam organizadas e que não possam estudar porque não têm a possibilidade de estar presente onde elas gostariam, tanto que hoje tem muitas faculdades que têm os cursos, tanto elas não abandonaram os cursos tradicionais, ao contrário, elas disponibilizam os online, o semipresencial. E você não tem mais hoje a desculpa de que você não consegue estudar porque você tem que ir a um local. Então, tudo que é, na verdade, hoje acesso via internet é o futuro. Não dá para fechar os olhos hoje para isso. Mas, assim, agora se você falar do desempenho da aprendizagem, sempre vai depender do aluno. Mas que o futuro e liberando essa tecnologia facilita para que você tenha o acesso à educação, eu acredito completamente nesse tipo de metodologia de ensino. Então é isso. Muito obrigada. Você é incrível! É difícil sabermos exatamente o que vai acontecer com a educação à distância nas próximas décadas. Mas, provavelmente, ela vai sobrepujar a tradicional. Ou seja, o número de matriculados nos cursos à distância será muito maior do que os matriculados nos cursos convencionais. Um outro fenômeno que já está acontecendo e deve crescer ao passar dos anos é a educação tradicional incorporar cada vez mais recursos da educação à distância. A educação à distância precisou desenvolver métodos, técnicas e ferramentas para reduzir as distâncias que a educação presencial não precisava. Só que essas ferramentas que reduzem distância no ensino virtual são úteis para reduzir distância também no ensino presencial. São simuladores, uma série de recursos de comunicação, de interação e de inteligência artificial. Outra coisa que está evoluindo muito na educação à distância é o Learning Analytics, que é a análise de aprendizagem.
que importa muito dos conceitos, das técnicas e dos recursos que o e-commerce vem desenvolvendo há muito tempo. Então hoje, quando você entra num Netflix da vida, numa Amazon, num ambiente virtual, você se sente meio individualizado, porque as sugestões que aparecem são voltadas para o seu perfil, para o seu gosto, a interação é individualizada. Então, há uma tendência de que a educação fique cada vez mais personalizada. E só a educação à distância vai permitir isso, inclusive no curso presencial. Ou seja, o futuro não é nem educação presencial, nem educação à distância. O futuro é uma educação sem distância.